A ideia de hoje é mostrar um protocolo simplificado para vocês de cimentação. Deixa eu seguir a sugestão do Léo aqui, né, Léo? Eu fiz um enroleiro aqui no cabo. Aí que eu vou... Só um minuto. Léo, você precisa me ensinar como é que usa isso aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Então, para quem está chegando aí, boa noite. Tem algumas carinhas aí que eu não conheço, talvez não esteja familiarizado, mas eu gostaria que vocês ficassem atentos. Hermes, tudo bem? Hermes Espanhol, de Dourados. Gostaria que vocês ficassem atentos aí, porque tem semana que as aulas serão às quartas-feiras e tem semana que as aulas serão às quintas-feiras, tá? Então, vai ser uma semana quarta e uma semana quinta. Então, nós estamos estudando a possibilidade de colocar todas as quintas-feiras. O problema é que o Conselho Regional de Odontologia também tem aulas quintas, todas as quintas, né? E para a gente não confrontar com o Conselho, talvez uma quinta a gente faça no horário normal e a outra quinta nós façamos um horário diferente do horário do Conselho. O Conselho, se eu não me engano, é 7 horas, Bruna? Então, a gente vai estar mandando essas informações e tudo tem lá no site, viu, gente? Eu tenho a programação dos cursos do ano todo no site. Talvez eu mude só o dia, mas a programação a gente não vai mudar. Que foi feita uma enquete entre os colegas e vocês mesmos que escolheram os temas, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar para vocês, eu falei na aula passada sobre cimentação adesiva para lentes de contato. E hoje a gente vai falar sobre o protocolo de cimentação, as opções que nós temos para cimentar pinos pré-fabricados, tá? Então, nós, já nos últimos 5 a 10 anos, a gente vem simplificando esse protocolo e a gente vai mostrar algumas pesquisas para vocês do que os trabalhos científicos falam a respeito desses protocolos. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês 2 protocolos de cimentação e aí a gente pode discutir isso ao final, tá? Um pouquinho da minha formação, para quem não me conhece, tá? Vai ficar disponível essas aulas lá no site depois, no site do IDIOM, tá? Do Apex de Cursos. Tá? E aí a gente sempre começa a aula com algumas perguntas, né? Eu, particularmente, há alguns anos atrás, eu tinha problemas com descimentação de pinos. Por quê? Exatamente porque a gente não comungava de alguns conceitos biomecânicos e alguns conceitos adesivos para eleger um protocolo correto de cimentação adesiva. Então, vocês também tiveram um problema com descimentação de pinos pré-fabricados ou ainda têm esses problemas? Então, a minha ideia ao final é que vocês tenham uma solução para os seus problemas, ok? Como que você, colega, elege o cimento adesivo? É baseado em quê? Será que é baseado só em preço? Você vai lá, compra o cimento mais barato e você usa isso como um protocolo convencional para todos os casos? Será que todo mundo sabe a função do efeito férola e a área de espelho? Quando nós temos que usar? Qual que é a importância desses 2 conceitos biomecânicos? Qual a função dos pinos? Será que ele tem uma função de reforçar o dente ou ele tem uma função apenas para um retentor coronário? Então, o que você pensa sobre essas perguntas? Eu acho que se você refletir um pouquinho sobre essas perguntas, nós teremos um melhor proveito da aula, né? Então, quando se fala em reabilitação de dentes tratados endodonticamente, nós temos que comungar de alguns protocolos, alguns conceitos químicos, alguns conceitos biológicos e alguns conceitos biomecânicos, para que a gente tenha sucesso na reabilitação desses dentes tratados endodonticamente. E, nesse assunto, reabilitar dentes tratados endodonticamente, entra um requisito extremamente importante, que são os pinos, né? Sejam eles pinos diretos ou pinos indiretos, núcleos metálicos fundidos e assim por diante. A ideia hoje é falar sobre pinos diretos, né? Pinos pré-fabricados.
Então, basicamente, nós vamos mostrar para vocês pinos de fibra de vidro e pina de fibra de quartzo. Vamos comentar com vocês a nossa experiência, correto? E o que a ciência diz a respeito disso, tá? Então, como eu disse para vocês, existe uma literatura vasta a respeito de estudos clínicos, de fracassos em dentes tratados endodonticamente, no que se refere aos conceitos mecânicos ou biomecânicos, conceitos biológicos e até conceitos estéticos. Então, para que nós tenhamos sucesso na reabilitação de dentes tratados endodonticamente, nós temos que entender de conceitos mecânicos, conceitos biológicos e conceitos estéticos. Eu vou falar um pouquinho sobre conceitos mecânicos para que nós possamos entender sobre a cimentação desses pinos pré-fabricados. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem esse estudo, tá, de 2002, é um estudo bem antigo, mas que é do Journal, né, International Journal of Prosthodontics, que fala muito bem sobre esses conceitos que são válidos até hoje. Nós fizemos algumas adequações hoje no que diz respeito aos conceitos mecânicos nos pinos de fibra de quartzo. Então, nós hoje somos um pouquinho mais agressivos na indicação de pinos de fibra de quartzo. Mas a grande parte dos conceitos mecânicos ou biomecânicos, biológicos e estéticos são fundamentados neste estudo aí, tá? Então, nós sabemos que um dente tratado endodonticamente, ele tem a sua resistência diminuída, correto? Por conta da remoção de esmalte e dentina em detrimento ao acesso que se faz endodôntico, tá? Ele tem a sua resistência diminuída também em função do preparo químico-mecânico que se faz, principalmente alguns anos atrás, algumas décadas, que se usavam produtos mais tóxicos, produtos que hoje, né, a gente sabe que tem protocolos bem definidos sobre essa desinfecção ou esse protocolo biológico aí, né? E a pressão exercida durante a instrumentação e obturação, correto? Até mesmo na confecção de pinos de núcleos metálicos fundidos. Então, todos esses fatores trazem uma resistência diminuída considerável. Mas o quanto que isso diminui? Correto? Então, se eu fizer só um acesso endodôntico na oclusal ou na palatina e não remover crista marginal, essa perda de resistência é muito pequena. Alguns estudos, como esse de 89, falam que eu tenho, com tudo isso que vocês viram, uma diminuição de 5% da resistência. Quando você tem a integridade das cristas marginais preservadas. Essa integridade estrutural preservada. Então, simplesmente fazer um acesso na palatina e na oclusal, ou simplesmente fazer uma instrumentação um pouquinho mais agressiva, não é isso que vai enfraquecer o meu dente tratado endodonticamente. O que, na realidade, enfraquece, vários estudos hoje de elementos finitos, de fotoelasticidade, provam que é a remoção das cristas marginais, principalmente em dentes posteriores. Então, quando você tem a remoção de crista marginal, aí você tem uma diminuição considerável da resistência estrutural desse elemento dental. Correto? Então, qual seria, então, a função de se colocar um pino pré-fabricado ou um núcleo metálico fundido? Tá? Então, a técnica, a quantidade, a qualidade e a distribuição do tecido dentinário remanescente, ou seja, as cristas marginais, é uma condição imprescindível para a resistência do dente. Tem vários estudos que provam isso, né? E aí eu posso usar restaurações diretas, com ou sem o uso de retentores intrarradiculares, de pinos. Então, qual que é o protocolo para indicação de pinos? Qual que é o protocolo que vocês usam para indicar a confecção de pinos? Será que todos os dentes tratados endodonticamente nós devemos indicar pinos hoje? Correto? Então, gente, vocês têm que entender assim, ó. A resistência estrutural de um dente tratado endodonticamente
está diretamente relacionado com a preservação da estrutura dental, principalmente em dentes posteriores, no que diz respeito à preservação das cristas marginais. Então, um dente posterior, que ele tem preservado 4 paredes, a parede vestibular, a lingual, a mesial e a distal, será que eu tenho necessidade de colocar um pino? O que os estudos dizem? E nos dentes anteriores? Quando eu faço um acesso só na palatina e eu tenho preservado toda a incisal, toda a vestibular, toda a parede mesial e a parede distal, será que estaria indicado colocar um pino pré-fabricado? Então, gente, uma das maiores obras do professor Leonardo Muniz, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, quem quiser se aprofundar em estudos clínicos, estudos científicos sobre pinos, sobre dentes tratados endodonticamente, eu indico esse livro aí, do Leonardo Muniz, que já é um livro de uns 8 anos, eu acho, mas ainda tem pesquisas bem atuais, correto? Então, vamos lá. Eu posso fazer um pino pela técnica direta e um pino pela técnica indireta, tá? Hoje nós vamos falar sobre a técnica direta, ok? Então, vamos lá. Se eu comentei com vocês que o que diminui a resistência estrutural de um dente não é o acesso endodôntico, não é o tratamento endodôntico, e sim a remoção de cristas e de estrutura em excesso, qual seria, então, a função de um pino pré-fabricado ou um núcleo metálico fundido? Será que aquele conceito errôneo que nós tínhamos alguns anos atrás de que pino reforça o dente é verídico ou é dogma? Então, os estudos hoje com elementos finitos e fotoelasticidade, eles provam que o pino não reforça o dente. Certo? Então, pino não reforça o dente. Pino direto ou pino indireto não reforça o dente. Então, qual seria a função de um pino? Então, tem vários trabalhos na literatura que provam, né, que o pino não reforça o dente. Então, qual seria a real função de um retentor intrarradicular? Simplesmente promover uma retenção coronária ou facilitar a reabilitação protética daquele dente, um retentor coronário, promover retenção. Correto? Então, os estudos são conclusivos hoje em dizer que pino não reforça dente. Maravilha? O pino simplesmente é um veículo para te dar um retentor coronário. Ok? Então, vários estudos provam isso hoje. Então, eu posso ter retentores intracoronários como núcleos metálicos fundidos, pinos pré-fabricados, que pode ter material, forma e superfície diversas, ou lançar mão de uma endocral em dentes posteriores, principalmente quando você tem espaço interoclusal diminuído, que não dá para você colocar um pino e ter uma coroa com retenção. Então, a indicação em espaço interoclusal reduzido em dente posterior, principalmente em molar, é a confecção de um endocral. Que nós, lá no meu site, tem o protocolo passo a passo da indicação e a confecção, preparo, moldagem, instalação, material, cerâmica sobre endocral. Isso aí já está disponível no site, no idiom cursos, idiom.com.br, Bruna, ou idiom.com. www.idiom.com.br, né? Então, lá no nosso site, idiom.com.br/cursos, Bruno. A Bruna vai colocar aí Coloca aí o site aí, compartilha com eles o site, tá? Porque tem algumas pessoas que eu não conheço ali, tem 24 pessoas já. Então, se vocês entrarem lá, vai ter toda a indicação, cimentação de coroa, todas as aulas online estão disponíveis lá, ok? Deixa eu só subir esse computador um pouquinho. Acho que fica melhor. Melhorou? Acho que melhorou, né, Bruno? Então não precisa ficar tão abaixado. Então, vamos lá. Então, assim, nós não vamos falar hoje de núcleo metálico fundidos, não vamos falar sobre endocral. Em outras aulas, a gente já falei sobre endocral. Outras aulas, vou falar o protocolo passo a passo de núcleo metálico fundido. E hoje a gente vai falar sobre cimentação de pinos pré-fabricados. Ok? Então, vamos lá.
Então, assim, comentar alguma coisinha sobre fracasso biológico. Existe todo um protocolo de asepsia, de irrigação, que eu não vou entrar em detalhe. Não é esse o objetivo da aula de hoje, correto? Então, nós vamos comentar um pouquinho com vocês de como evitar um fracasso biomecânico. Então, qual que é a indicação de um pino pré-fabricado? Tá? Um pino de fibra de vidro. Eu tenho que ter o efeito férula e eu tenho que ter uma área de espelho. Aí eu posso indicar um pino de fibra de vidro, que pode ser simplesmente você instalar esse pino quando ele entra justaposto ao canal radicular, você tem mais ou menos ele justinho, ou em algumas situações que você tem espessuras, diâmetros irregulares desse canal radicular, você lança a mão de um pino anatomizado, que eu vou mostrar para vocês. As duas técnicas, correto? Para mostrar a cimentação. Então, vejam vocês que a indicação do pino e a indicação da técnica, ela é soberana em relação à técnica de cimentação. Se você acertar na técnica de cimentação e errar na indicação, o seu trabalho vai falhar. E se você acertar na indicação do pino e usar uma das 3 técnicas que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter sucesso. Maravilha? Então percebam vocês que a indicação biomecânica do pino, ela é soberana à técnica de cimentação. Eu vou mostrar 3 cimentações para vocês de pino. Vocês vão escolher, eu vou falar qual que é melhor que os trabalhos científicos provam. E vocês vão se adaptar a uma das técnicas. Só que isso não é soberano. O que é soberano é a técnica de indicação. É os conceitos biomecânicos. Então, para se fazer um pino de fibra de vidro, não interessa se ele vai ser de maneira convencional ou anatomizado, eu preciso ter o efeito férula e preciso preparar a área de espelho, que é a área de transmissão de força. Correto? Então, que fique bem claro isso. Então, o que é o efeito férula? O que é a área de espelho? A área de espelho é a plataforma cervical de assentamento do pino, aonde vai fazer a transmissão de forças. Correto? Então, para indicar um pino de fibra de vidro, eu preciso de ter pelo menos 1/3 ou 1/4 do remanescente coronário. Porque com esse remanescente coronário, eu vou preparar a área de espelho e eu vou ter a área de férula que eu vou mostrar para vocês na sequência. Certo? Então, o efeito férula, quando você prepara a área de espelho, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a área de espelho, ó. Tá? E aqui do lado vai ser o efeito férula. Ou seja, o núcleo vai adaptar, ele vai assentar na área de espelho. E a sua coroa vai abraçar parte do pino, 3/4 do pino, e 1/4 ou 1/3 do dente. Então, isso é o efeito férula. Então, a área de espelho e o efeito férula são condições biomecânicas imprescindíveis para a indicação de pino de fibra de vidro. Correto? Seja na técnica convencional ou na técnica anatomizada. Beleza? E depois a gente vai mostrar como cimento. Agora, se vocês lançarem mão de um pino de fibra de quartzo da RDT francesa, o pino de fibra de quartzo está provado por vários trabalhos, tá? De força, de passividade, de tração, elementos finitos, fotoelasticidade, né? Lá eu já tenho mais de 100 casos de pino de fibra de quartzo anatomizado com a mesma indicação do núcleo metálico fundido, sem efeito férula e sem área de espelho. E com sucesso no meu consultório de 99%. Lá na Unesp de Araçatuba, eles já fizeram mais de 600 casos, não tiveram nenhum sucesso. Eu vou mostrar a técnica para vocês. Então, ficou claro isso? Então, ó, indicação de pino de fibra de vidro. Eu preciso de ter 1/3 do remanescente coronário para que eu possa equalizar o efeito férula e a área de espelho. Perfeito? Como que eu vou usar esse pino de fibra de vidro? Eu vou usar ele de maneira convencional, simplesmente cimentando, que eu vou mostrar, e vou mostrar ele anatomizado. Beleza? Pino de fibra de quartzo, dente anterior.
com critérios de oclusão ideal, estabilidade oclusal bilateral, posterior e simultânea, força direcionada para o longo eixo dos dentes. O paciente está na habitual dele correto, tem as oclusões, a guia anterior funciona, ou seja, mecanismo de proteção mútua, certo? E fatores de risco controlado, principalmente a parafunção tipo bruxismo. Se você tiver esses controles, esse controle desses fatores de risco, você pode lançar mão de um pino de fibra de quartzo da RDT anatomizado, sem efeito férula. Beleza? E fazer uma coroa. Eu estou com 99% de sucesso no meu consultório. Os trabalhos da Unesp lá de Araçatuba, da figura do professor Zé Vitor Mazaro, até que eu conversei com ele ontem, tinha mais de 600 casos sem nenhum sucesso. Então, vou mostrar a técnica para vocês. Então, percebam vocês que a indicação do pino e da técnica de confecção do pino, ela é soberana à técnica de cimentação. Maravilha? Então, isso é muito importante. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre efeito férula e área de espelho, me pergunta no final, tá? Então, o preparo do remanescente dental é importante, você fazer a pinometria é importante, você calcular as dimensões do retentor intraradicular é importante. Em algumas situações, fazer o isolamento absoluto é importante, é um assunto bastante controverso, se faz isolamento absoluto ou isolamento relativo, entendeu? Para se fazer um isolamento relativo em arcada superior, você tem que, no mínimo, trabalhar 4 mãos. Correto? Como é que eu trabalho instalando meus pinos hoje? O endodontista vai no meu consultório, faz o tratamento endodôntico e ainda isolado eu instalo o pino. Beleza? Correto? Não se atrevam a fazer uma instalação de pino, seja ele metálico fundido tal, se você não trabalhar 4 mãos com isolamento relativo. Se você estiver trabalhando a 2 mãos, tem que fazer isolamento absoluto. Maravilha? Então, esse é um assunto para outra aula, um assunto bastante polêmico, tá? Vamos pular isso aí e vamos mostrar a técnica, que nós estamos já com 20 minutos de aula, ok? Então vamos lá, vou mostrar uma técnica para vocês de pino de fibra de vidro anatomizado. E depois uma técnica de pino de fibra de vidro sem anatomizar, beleza? Então vamos lá. Foi feito um estudo na Unesp de Araçatuba, orientado pelo professor José Vitor, pela aluna de mestrado Sheila Pérez Ferreira. Certo? Qual que foi esse estudo? Certo? Eles avaliaram a resistência à tração de pino de fibras de vidro instalados na mesma condição, as amostragens iguais, a mesma amostragem de cada um dos pinos, e foram usados 3 cimentos. Foi usado um cimento dual, o AL 100 da FGM, certo? Foi usado um cimento químico, o Multilink, da Ivoclar Vivadente, e foi usado um cimento dual com cimentação simplificada, o 200 da 3M. Beleza? Então, foi usado, são 3 técnicas diferentes. Eu vou comentar sobre cada uma das 3 técnicas. Beleza? Como que é a técnica do AL100? O AL100, tá? O que determina o preparo do substrato dental? Certo? É o tipo do cimento. Maravilha? Então, por exemplo, eu vou usar um cimento resinoso dual, que pode ser o AL100, pode ser outros cimentos duais. Como que eu condiciono a raiz? Eu vou passar ácido fosfórico 15 a 30 segundos, beleza? Lavo, seco, maravilha? Vou passar o adesivo, você entendeu? Tiro o excesso, polimerizo, e aí eu vou fazer a cimentação. Maravilha? Como que eu faço o preparo do pino de fibra de vidro? Certo? Preparo do pino, tá tudo no slide aí, ó. Preparo do pino de fibra de vidro. Você vai limpar ele com ácido fosfórico, 30 segundos ou um pouco mais, lava, seca, silaniza. Maravilha? Então, o preparo do pino de fibra de vidro, ele é igual para as 3 técnicas. Maravilha? Então, quando for fazer uma cimentação dual de pino, no caso aqui, ó, o 100, o pino você prepara sempre do mesmo jeito, tá? Cimento dual. Dentro do canal, ácido fosfórico, lava, seca, adesivo do sistema lá, seca, polimeriza,
e cimento pino. Beleza? Se for o Multilink, que é um cimento químico, no kit do Multilink já vem o produto para você passar no pino, depois de silanizado, e já vem o produto A e B para você passar dentro do canal, que vai estimular a cimentação química. Beleza? Correto? E no U200? O 200 é uma cimentação simplificada. Nas 3 técnicas, eu preparo o pino de maneira igual. Tá? Para o 200, que é uma cimentação simplificada, você vai fazer todo o protocolo de asepsia ou controle biológico do canal. Tá? Se usar hipocloreto de sódio, você vai neutralizar o canal com álcool 70, lava seca e você não passa nada dentro do canal. Correto? Por quê? Porque o 200, o fabricante diz que ele é autocondicionante. Maravilha? Então, foi usado nessa pesquisa essas 3 técnicas, que são as 3 técnicas de cimentação de pino que é possível se fazer. Maravilha? Beleza? É óbvio que cada uma das técnicas, por exemplo, o Alcem Core hoje, que é um cimento da FGM, você tem uma ponta de metal que você leva o cimento lá dentro. Beleza? O 200, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu tenho que espatular o 200 e levar com lentulo. E a gente sabe que o 200, como é um cimento resinoso dual, só pela temperatura, se você oscilar demais o lentulo, você corre o risco de endurecer ele antes de levar o pino. Correto? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Então, 3 técnicas de cimentação de pino. Um cimento dual, um cimento químico, que no caso é o Multilink, mas pode ser a Panavia química, e o 200, uma cimentação simplificada. O que os estudos falaram? Tá? Então, em termos aqui, ó, de quilogramas força, a cimentação química com Multilink, ele só soltou de quase 50 quilogramas força, 50 quilogramas força de pressão, para ele soltar. A cimentação, um cimento químico, portanto. A cimentação dual, um cimento dual não simplificado, no caso o Alcem, ele soltou com quase 25 quilogramas força. E o que se mostrou, os piores resultados, foi a cimentação simplificada com Relax, que mostrou uma força acima de 10 quilogramas força. Então percebam vocês que qual é a melhor técnica para cimentar pino? Indiscutivelmente um cimento químico. Quais os cimentos químicos que nós temos no Brasil? O Multilink, a Ivoclar Vivadente e a Panavia. São soberanas na cimentação de pino. Infelizmente, são cimentos muito caros. Você comprar isso só para cimentar pino, não vale a pena. Então, a gente usa também para cimentar zirco-cerâmica, metalo-cerâmica. Você pode usar esse cimento químico. Uma coroa total posterior, muito grossa. Então, toda cerâmica, mesmo pura, acima de 1,5 mm, principalmente em dente posterior, o ideal é que você usa um cimento químico com esse mesmo protocolo. Ok? Beleza? Então, vocês vão eleger a técnica de vocês. Agora, vamos supor que você cimentou um pino de fibra de vidro, sem efeito férula, sem anatomizar, com Multilink. Gente, possivelmente vai falhar. Então é melhor você cimentar com o 200 com efeito férula e anatomizado. Então vocês estão entendendo que a técnica de indicação, se é pino de fibra de vidro ou pino de fibra de quartzo, e a técnica que você vai utilizar, se é convencional ou anatomizada, ela é soberana em indicação ao cimento? Por exemplo, nos cursos nossos, nós usamos durante muitos anos pinos anatomizados e o cimento simplificado é o 200. E nós temos muito pouco insucesso. Correto? Então, não é que vocês têm que amanhã comprar um Multilink. O 200 funciona também. Se tiver dentro da técnica, com efeito ferro, anatomizado, funciona, tá? Deu para entender isso, gente? Aqui tem os estudos, quem quiser entender, né, as amostragens. Então, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro uma técnica de pino anatomizado. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó. Eu tenho efeito férula? Tenho. Eu tenho um terço do remanescente coronário. Tem área de espelho? Bem pequena, mas tenho. Tenho área de espelho. Beleza? Só que
O que acontece, sei lá, em 85, 90% das situações clínicas é você ter aquele conduto radicular com diâmetros diferentes. Então, lá no ápice você tem um diâmetro, aí vai chegando para o meio da raiz, tem outro diâmetro, e na cervical um diâmetro grande. Então, não existe um jogo de pino que você vai conseguir menos os pinos com dupla conicidade. Você não tem um jogo de pinos que você vai conseguir colocar justinho dentro desse canal. Então, nessa situação, a indicação é você anatomizar. Correto? Porque se você usar o pino direto e colocar toda aquela quantidade com cimento, não vai funcionar. Então, a desobturação do canal também é importante. Para o núcleo metálico fundido, o ideal é que nós tenhamos 2/3 do remanescente radicular. Para o pino de fibra ou pino de fibra de quartzo, não tem necessidade de ser 2/3, mas se puder pegar 2/3 seria interessante. O pino de fibra de vidro, o pino de fibra de quartzo anatomizado, no mínimo 5 milímetros dentro do canal radicular. O ideal é que você deixe ali pelo menos uns 4 milímetros de material obturador. Alguns autores falam 5 milímetros, alguns protesistas 3 milímetros. Então, 4 milímetros é uma medida ideal, seria tipo uma média dos trabalhos científicos, correto? Então, essa desobturação ela é extremamente importante, tá? Sempre mensurando, feito com broca de largo, nunca broca de piso, acho que nem existe mais, né? E aí o que acontece? Desobturei o comprimento ideal, eu tenho essa situação. Lá no ápice do dente, eu tenho um diâmetro. E aqui na cervical, outro diâmetro. Então, não adianta eu pegar e instalar um pino de fibra de vidro, correto? Com cimento multilink, que possivelmente você vai ter uma taxa de insucesso muito grande. Então, nesse caso, ou você regulariza as paredes radiculares, intrarradiculares com resina, ou anatomiza o pino, que é mais fácil de fazer, correto? Então, ó, essa diferença de diâmetro entre o ápice, o meio e a cervical, olha lá, tá vendo? Ó? O redondinho é a cervical e o restante, desculpa, o redondinho é a apical e o restante é a cervical. Então, ó, eu não tenho um jogo de pino que preenche, então sempre vai ter um gap. E esse gap não pode ser preenchido com cimento, senão seu trabalho vai falhar. Então, a técnica de anatomização, beleza? Então, ó, fizemos o preparo do conduto, aí está o protocolo, a irrigação com álcool 70, depois para anatomizar, depois de feito o protocolo de sepsia com hipoclorito ou os outros produtos, você vai neutralizar com álcool 70, irrigar o conduto com álcool 70, secar com papel, isolar com gel hidrossolúvel, o KY gel, tá? Remove os excessos do gel do conduto com ar ou um algodãozinho com água, beleza? Olha lá, tá? Então, irrigando, depois secando, depois passando o gel hidrossolúvel e removendo os excessos, beleza? Remova os excessos. Perfeito? No pino, o que eu vou fazer no pino? Eu vou limpar o pino com álcool 70 ou com ácido fosfórico a 37% 1 minuto. Beleza? Lavo e seco, tá? Exceto o pino de fibra de quartzo. Então é importante que vocês leiam na bula do pino, porque tem alguns pinos que já estão vindo silanizados. Então não precisa silanizar. Ele já está vindo silanizado. Agora, muito cuidado que você pode contaminar o pino. Se contaminar, limpa com ácido fosfórico e já pode passar o adesivo direto. Uma vez silanizado, já estabeleceu o braço sílica funcional, ele está silanizado. Beleza? Então, vou repetir. Limpa o pino com álcool 70 ou álcool fosfórico 37%, 1 minuto. Lava seca, exceto o pino de fibra de quartzo. Silaniza o pino, exceto os pinos que o fabricante fala que vem silanizado, como o pino de fibra de quartzo da RDT. E você vai passar o sistema adesivo do pino, que pode ser um sistema adesivo foto. Beleza? Porque você vai polimerizar antes. Beleza? Então, lá, ó. Limpou, adesivo, correto? Passa o adesivo, tira o excesso, polimeriza 20 segundos. Correto? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o preparo para a anatomização do pino. Então, eu vou pegar um incremento de resina.
Essa resina tem que ser uma resina de nanopartícula, uma resina que tenha memória elástica. Porque quando você colocar ela dentro do canal, se você secar mais do que 5 segundos, 10 segundos, você corre o risco de não tirar. Então, essa resina tem que ter memória. Qual que é a resina que a gente usa? Qualquer resina de nanopartícula. Nós, nos nossos cursos e no consultório, eu estou usando a Empress Direct da Ivoclar. Funciona muito bem. Professor, posso usar outra resina de nanopartícula? Pode, mas eu não tenho experiência. Beleza? Então, nós estamos usando a Empress Direct. É muito importante que o conduto radicular esteja isolado e livre de retenções. Porque se tiver alguma retenção mecânica, você vai colocar esse pino lá e vai polimerizar 5 segundos, ele não vai sair. Já aconteceu comigo isso, aí você tem que desgastar o pino, tá? Então, vou envolver esse pino com incremento de resina. Você pode apertar com a luva, não tem problema, tá? E você vai levar isso dentro do conduto, isolado, beleza? Olha lá, modelagem do conduto com a resina de nanopartícula. Remove os excessos da parte coronária, correto? Remove os excessos da parte coronária e você vai polimerizar durante 5 segundos, correto? 5 segundos de polimerização. Polimeriza e tira, tá? Alguns autores falam que você pode polimerizar um pouco mais. Mas se você tiver um blue phase, um valo, se você polimerizar mais de 10 segundos, você corre o risco de não tirar. Depois que você sacou aquele pino do conduto, você termina de polimerizar durante 40 segundos. Maravilha? Olha lá, remove, certo? Remove do conduto e termina de polimerizar. Beleza? Corta o excesso. Maravilha? E aí você vai preparar esse pino para cimentar. Beleza? Olha lá. Como que eu vou preparar? O preparo anatômico do conduto para cimentação. O conduto, eu vou ter que irrigar esse conduto de novo, limpar aquele excesso de gel hidrossolúvel. Como que eu limpo? Jato forte de ar e água. Vou irrigar de novo para descontaminar. Vou irrigar de novo com álcool 70, correto? Porque o teu gel hidrossolúvel pode estar contaminado, tá? E o pino, tá? No caso aqui, foi feita uma cimentação simplificada com 200. Como que é a cimentação com 200? No conduto, eu lavo o restante de gel hidrossolúvel com ar e água. Posso pegar um algodão ou um couro de papel secar, vou irrigar com hipoclorito, vou neutralizar com álcool 70, seco e está pronto para cimentação. Por quê? Porque é uma cimentação simplificada com 200. E no pino? No pino eu vou lavar o pino, vou limpar com álcool 70 ou com ácido fosfórico 30 segundos e não preciso passar adesivo. Beleza? Posso passar adesivo? Posso. Mas não tem necessidade de passar adesivo. Por quê? Porque o 200 é um cimento simplificado, então não tem necessidade. Se passar, não está errado, polimeriza antes. E faça uma cimentação adesiva. Beleza? Beleza. Ah, não, professor, eu não tenho o 200. Eu quero cimentar esse pino anatômico com cimento dual, que pode ser o Variolink N ou o Alcen Core da FGM. Aí eu tenho que fazer todo o protocolo de condicionamento ácido do conduto, passar o adesivo, polimerizar, passar o ácido no pino, passar o adesivo, polimerizar e cimentar. Beleza? Só na cimentação simplificada que eu não preciso preparar o remanescente coronário, intrarradicular e o remanescente do pino. Beleza? Feito isso, eu vou remover esse excesso de cimento e vou polimerizar. Olha lá, eu removo o excesso de cimento e polimerizo. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu fiz a porção intrarradicular do pino. Correto? Feito isso, lavo, seco, limpo com álcool 70, passo o ácido fosfórico, ou limpo com álcool 70, ácido fosfórico, uns 30, 40 segundos. Beleza? Adesivo, que pode ser adesivo foto. E eu vou anatomizar a porção coronária desse pino. Que o ideal é que se faça com a resina de nanopartícula também. O ideal é uma resina de dentina. Porque esse pino vai fazer as vezes da dentina e a sua cerâmica vai fazer as vezes do esmalte. Beleza? Correto? Olha lá, e faço o preparo, e aí é técnica de preparo, pino de fibra de vidro, anatomizado, cimentado com 200. Pode ser outros cimentos? Pode. Pode ser cimento químico? Pode. Já falei o protocolo.
Pode ser cimento dual? Pode também, já falei o protocolo. Certo? Outro caso agora. Esse caso, nós fizemos todo o projeto, o paciente tem vários dentes com tratamentos endodônticos, foi feito clareamento, foi feito enceramento diagnóstico, correto? E ela tinha lá 1, 2, 3, 4 dentes tratados endodonticamente. Beleza? Que nós íamos fazer coroas totais. Maravilha? Com bastante resina, remanescente. Será que é o tratamento endodôntico que enfraqueceu esse dente? Não. É a ausência das cristas marginais, o excesso de resina, o excesso de remoção de esmalte, o excesso de remoção de dentina, que nesse caso sugeria, né, a instalação de pinos pré-fabricados. Será que eu preciso anatomizar esse pino? Nesse caso, não. Por quê? Porque eu tenho bastante remanescente coronário, mais do que 2/3 de remanescente coronário, e os condutos radiculares não têm diâmetros diferentes na porção cervical, média e apical. Correto? Então, fizemos todo o preparo da câmara pulpar, da porção intrarradicular, tá? Selecionamos os pinos de fibra, correto? Fizemos todo o protocolo de asepsia. Estão vendo vocês aqui que foi feito o tratamento endodôntico e ainda isolado, nós instalamos todos os pinos, tá? Foi feito o protocolo de asepsia, né? Que nós já mostramos. Foi feita a secagem, correto? Foi feito o condicionamento da porção intrarradicular e da porção coronária, correto? Lavou, secou. Excite DSC, que é o Excite Photo ou Dual Serve Cure, correto? E nós usamos um cimento resinoso dual. Então, eu estou passando o adesivo dentro da porção intrarradicular, olha lá, ó, do conduto, ó, adesivo em todos, polimerizo todos, tá? No pino, ácido fosfórico ou álcool 70, tá? Lavo, seco, adesivo, correto? E aí com o lentulo, né? Isso aí já tem uns 4 ou 5 anos, eu vou levar cimento. Então, gente, cimente 1 por 1. Não caiam na besteira de levar o lentulo em todos, que quando você voltar no primeiro já secou. Hoje, nós temos cimentos duais que você leva o cimento lá dentro e injeta de dentro para fora. Beleza? Como o Alcencor dual que nós estamos usando nos nossos cursos, resultado fantástico. Eu indico e excelente custo-benefício. Beleza? Olha lá. Aqui nós cimentamos 1 por 1, correto? Cimentou 1, completou com resina flow, tá? Cimentado todos, aí você vai cortar todos, preencher com resina composta todos, fazer o preparo de todos e finalizar o trabalho, tá? Então, a cimentação dos pinos, né? Feito o preparo, né? De acordo com o projeto diagnóstico, né? Uma vista palatina, aqui os preparos dos pinos, né? Então, nessa situação, gente, tá vendo que nós temos bastante remanescente coronário? Não tem necessidade de anatomizar o pino. Beleza? Não tem necessidade. Por quê? Porque eu tenho mais de 2/3 do remanescente coronário. Então, eu tenho efeito férula de sobra. A minha prótese não vai abraçar o pino. Correto? Minha prótese não vai abraçar o pino. Beleza? E o caso finalizado. Ok? Então, gente, 44 minutos de aula. Acho que foi legal, né?